Olá, tudo bem? Eu me chamo Nelson e esse é o canal Simplificado. Por agora, eu vim responder o comentário do primeiro vídeo da seguidora Ellen e também agradecer de antemão. Pois bem, ela pontuou em 2 tópicos a questão dos trabalhadores que precisam sair de suas casas nesse período de quarentena porque precisam pagar suas contas, né, se alimentar também, e tem a questão das pessoas em vulnerabilidade social. No caso, são as pessoas em situação de rua. Bem, como foi pedido a minha opinião, eu percebo que na nossa sociedade, a nível Brasil, existe uma relação de poder muito forte. E nessa relação de poder, você classifica, infelizmente, as pessoas em primeira classe, segunda classe e terceira classe. Pode parecer rude da minha parte, só que, entendendo dessa forma, a gente pode ver uma questão de invisibilização da pessoa e, consequentemente, invisibilização da classe social que ela pertence. Por exemplo, já percebeu que quando a gente está numa conversa informal com alguém, você pergunta para ela: quem você é? Qual é o seu nome? Aí ela já acredita que aquela pergunta é como se fosse uma entrevista de trabalho. Ela fala: meu nome é Nelson, eu trabalho em tal coisa, eu moro... Não, na verdade eu só estou perguntando quem é você, então fica tranquilo. Mas isso é uma forma de se colocar na sociedade. Porque necessariamente se eu chegar para você: quem é você? Ah, eu sou o Nelson. É só isso? Não tem mais complemento? Quando o correto deveria ser esse. Então a gente acredita que, por exemplo, eu olhei para o lado porque eu tenho meu caderninho de anotações aqui. Então, desta forma, eu percebi também que nesse momento que a gente está agora, embora tenha a questão da saúde e tudo mais, tem também uma divisão de blocos. De um lado está o bloco das pessoas que precisam trabalhar porque querem seu dinheiro no final do mês, e do outro lado tem um bloco das pessoas que querem ficar em casa porque querem prezar sua saúde. No entanto, nenhum desses 2 blocos conseguiram conversar para que chegasse uma resposta boa para os 2. Na verdade, está tendo uma caracterização de lados. Como eu tinha falado, pessoas de primeira, segunda e terceira classe. Só que nesse caso, isso está especificamente na terceira classe, porque as primeira e a segunda necessariamente são os que nos municiam com dinheiro, né? Então vamos acreditar que a gente está na terceira classe. Nessa terceira classe tem essa divisão dos que querem trabalhar porque precisam do dinheiro e dos que querem ficar em casa para preservar a saúde. Só que como não tem um argumento, um diálogo para que possa chegar numa resposta única e boa para os 2 lados, isso alastra ainda mais a questão da invisibilidade social, fazendo com que, por exemplo, como que o cara do bloco que precisa trabalhar porque precisa se alimentar pode dialogar com a pessoa que está em casa com a questão do isolamento social, preservando sua saúde? E como a pessoa do bloco que está preservando a saúde pode ajudar o bloco que precisa trabalhar? Uma resposta seria até plausível para a gente começar a entender como funcionaria, vai de acordo com a questão da higiene. Porque se quem está em casa se higienizar de forma correta, quando essa pessoa sair, ela não vai contaminar o outro grupo que já está trabalhando. E essa pessoa que está trabalhando, se ela conseguir o mínimo de higienização no trabalho dela, no ambiente que ela está, por exemplo, no transporte público, você está lá, tem a questão da mão, você segura, ali já pode ter uma questão de vírus. Se você não se higienizar de forma correta, você vai contaminar outra pessoa que estava em casa que depois foi utilizar seus serviços. Só que quando a gente não tenta chegar numa resposta coerente, a gente acaba se afastando mais ainda. Por exemplo, agora eu dei essa sugestão, mas eu faço a pergunta para você agora. Como você acha que os 2 blocos poderiam se dialogar para chegar numa resposta única boa para todos? Tem também, que eu achei bem interessante, eu não sei se na casa de vocês tem esse fenômeno, mas aqui, por exemplo, se você perceber, agora nesse momento, tem um cara passando com um carro muito alto, ouvindo sua música. Às vezes tem uns motoqueiros também.
Se na residência de vocês, aí próximo, for assim, vocês podem deixar aqui no comentário. E como é que vocês se viram na vida social de vocês para que esse tipo de fenômeno não incomode vocês? Como é vivenciar esse momento de moto e carro passando o tempo todo e tudo mais? Mas aí, se a gente for levar isso para a questão da invisibilidade social, será que o som alto, não só do carro como da moto, não é uma forma de demonstrar alguma resposta de que talvez não foi ouvida há um pouco tempo atrás? Será que essas pessoas são invisibilizadas e a forma de mostrar que elas são visíveis é dessa forma? Você já parou para pensar nisso? É um bom caso. Então, eu concluo o meu pensamento dessa forma. Existem pessoas que são visibilizadas e outras que são invisibilizadas. Como a gente está aqui, nós somos órgãos agidores, a gente tem que tentar diminuir o máximo possível esse grupo de pessoas invisibilizadas. E com isso, a gente só vai conseguir quando a gente identificar o outro como ser humano. Porque eu sou humano, você também é humano. Não existe melhor ou pior, existem circunstâncias diferentes. Eu fui criado numa circunstância, você foi criado numa outra circunstância. Tem coisas que você sabe que eu não sei, tem coisas que eu sei que você não sabe. Esse justamente é o motivo desse canal. Tem coisas que eu não sei. Por isso que eu dou oportunidade para deixar no comentário aqui embaixo. Se você achou que eu falei alguma coisa interessante, pode pontuar aqui embaixo. Se você achou que faltou alguma coisa eu falar também, pode ficar à vontade. Porque a gente só vai se constituir como humano pensante e racional quando a gente dialoga com o outro. Quando a gente coloca para conversar. Aí isso a coisa fica bem mais abrangente e a gente pode chegar num ponto comum, que esse é o objetivo. Então, me chamo Nelson e até a próxima. Obrigado.